Olá, queridos alunos e professores da Rede Municipal de Teresina, e você que está aí nos acompanhando, adquirindo conhecimentos. Está começando agora mais uma aula de Geografia. Hoje nós vamos falar sobre espaço urbano e suas paisagens. Você que é aluno, pega o seu material para vocês fazerem as anotações de alguns conceitos que nós vamos passar aqui, ok? Então vamos lá? O que nós vamos aprender hoje? Bom, nós vamos explicar as mudanças na interação humana com a natureza a partir do processo de industrialização e ou urbanização. Bom, com o passar do tempo, desde a era primitiva, a natureza ela vem sofrendo ação humana. E essa ação humana é justamente, especialmente, potencializada por atividades econômicas que nós vamos ver mais adiante. Nós também vamos reconhecer diferentes formas de transformações das paisagens a partir da expansão urbana de Teresina. Nós vamos ver aí um pouco das transformações da paisagem da cidade, da nossa capital, Teresina, certo? Esse conteúdo vocês irão encontrar na unidade 6, capítulo 14, página 179. Bom, transformações da paisagem. Eu trouxe aí, assim, como se fosse uma linha do tempo, Mas mais ou menos como se deu essa transformação. Você vê no canto esquerdo, a era primitiva, quando o homem ele surgiu, na natureza, e aí ele vivia o que? Basicamente da pesca, vivia da coleta, ele vivia da caça, Ele não tinha um espaço fixo, eram nômades. O que são nômades, professora? Nômades são pessoas que não possuem um local fixo para residir, eles ficam viajando, se deslocando o tempo inteiro, Então, assim que houve depois a descoberta do fogo, que foi um grande evento para a história da humanidade, depois ocorreu algumas técnicas e o homem foi percebendo, com o olhar dele, percebendo a natureza de uma forma diferente. O homem ele foi tendo um conhecimento mais aprimorado, diferente dos demais animais. E aí começou-se a se instalar algumas cidades primitivas, Como vocês estão vendo aí na foto abaixo, as primeiras cidades primitivas surgiram basicamente sempre próximas de rios. Vocês estão vendo aqui um rio do lado, certo? E eles foram aprimorando técnicas agrícolas, e foram produzindo, e aquela produção agrícola, quando tinha um excedente, passou a ter trocas com outras cidades, e aí surgiu aquele conceito de comércio mesmo lá do início, ok? E aí chegamos para o que é hoje, Hoje nós temos um espaço totalmente complexo, fragmentado, um espaço cheio de técnicas, de tecnologia que o homem foi adquirindo, um espaço dominado pelo homem. Então, como você vê aqui, era o homem na natureza, Era o homem na natureza. Aqui era o homem e a natureza. Quando o homem começa a adquirir técnicas e começa a ter um local fixo, fundar cidades, e aqui já é o homem contra a natureza, como vocês estão vendo aí a imagem do Balneário Camboriú, que tem uma praia e basicamente vários prédios, uma verticalização quase que engolindo aí, entrando mar adentro, um problema para as cidades hoje em dia, porque causa vários problemas ambientais por conta disso. Bom, o que é o espaço urbano? Vamos para o conceito de espaço urbano. Espaço urbano, segundo o IBGE, certo? O espaço urbano ou zona urbana são cidades
que predominantemente tem mais de 20 mil habitantes. Então guarda essa informação, cidades com mais de 20 mil habitantes. Trata-se de localidades com maior concentração de prédios, ruas, avenidas, comércio e indústrias. Então tem uma infraestrutura, certo? E a infraestrutura desses locais também é maior quando comparada com a do espaço rural. É o que difere o espaço urbano do espaço rural, são as atividades econômicas e também a infraestrutura que na cidade, nas grandes cidades ou no espaço urbano é maior. Lembrem-se, nem toda cidade será urbana, ok? Nem toda cidade será urbana. Nós temos muitas cidades no Piauí, mas não significa que elas são urbanas, certo? Para ser urbana, eu preciso ter aí, segundo o IBGE, mais de 20 mil habitantes e preciso ter uma infraestrutura para a população de hospitais, transporte público, de vias, né, avenidas e etc. Bom, eu trouxe um outro conceito que é do professor Roberto Lobato Correia. Ele é um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele estuda muito sobre o espaço urbano, justamente porque o espaço urbano é um espaço muito complexo. Segundo ele, o espaço urbano é fragmentado, certo? Guardem essa palavra, fragmentado. E ao mesmo tempo, ele é articulado, ou seja, ele é fragmentado, mas ao mesmo tempo simultaneamente, ele é articulado. Como ele é fragmentado, professora? Porque existem funções de alguns espaços sobrepostos sobre outros. Como vocês estão vendo aí, nós temos o comércio, nós temos serviços, como a questão dos correios, hospitais, nós temos áreas de lazer, certo? Nós vamos ter a parte administrativa da cidade, que é onde fica a prefeitura, a sede da prefeitura. Vamos ter locais de residência, outros locais de residência que são mais precários, ok? Da periferia. E vamos ter a expansão urbana. Além disso, nós vamos ter um local, né, específico onde se instalam indústrias. Ele, apesar de ser todo fragmentado, ele é articulado. Certo? Como é que ele é articulado? Por meio dos movimentos, por meio das vias, certo? Se eu estou em casa e eu preciso ir para o meu trabalho, eu preciso seguir um caminho até o meu trabalho. Então, a minha casa até o meu trabalho, ele está articulado. A sua casa até a sua escola, ela está articulada. A sua casa até a igreja ou até um centro da cidade ou um parque ambiental, ele está articulado por meio das vias que permitem o movimento. Vocês sabiam que existem movimentos visíveis no espaço e movimentos invisíveis no espaço? Bom, os movimentos visíveis são bem, óbvio, né? São bem claros. Então, é o movimento da população, ou por meio de ciclovias, ou por meio de ruas, avenidas, metrôs, certo? Também temos os movimentos invisíveis. Pensem aí, uma mensagem que você manda da sua casa, você mora lá na Zona Sul, lá na Cerâmica Sil, aí você manda uma mensagem, né? Lá para o seu professor que está lá na Zona Norte da cidade. Aí é um movimento de quê? De informação. Então, existem movimentos visíveis e invisíveis no espaço urbano. Além disso, a gente não pode deixar de falar que Roberto Lobato Correia, ele afirma que o espaço urbano é um campo de luta de classes, ok? Por quê? Porque existe a segregação urbana. O que é segregar? É isolar. Existe segregação que é forçada, quando a pessoa, por conta da especulação imobiliária, por conta dos altos preços dos lotes em áreas mais privilegiadas, a população ela tende a se deslocar para áreas mais periféricas por ter um custo menor, né? É uma segregação forçada. Existe também a segregação mesmo por conta própria, que é quando uma pessoa que tem um poder aquisitivo melhor, ele decide morar longe da cidade, morar num residencial
perto da zona rural, mas que tem um acesso melhor para a zona urbana. Então, é um campo de luta de classes, certo? Entre excluídos e aqueles que dominam a sociedade. Veja como o espaço urbano ele é complexo. Aqui eu trouxe para vocês uma fragmentação. Aqui vocês estão vendo o mapa de Teresina, ok? Vocês estão vendo como é fragmentado. Olha só, aqui nós temos o centro de Teresina, aquele centro, né? E aqui nós temos as vias, vias de saída, aeroporto. Aqui nós já temos a construção da UFP, que é uma construção de ensino, né, que presta serviços de ensino público superior, ok? E aí nós vamos ter vários outros espaços aqui ao redor, na zona sudeste, zona sul, para cá, ok? Aqui acima a zona norte, certo? Aí aqui nós temos a fragmentação desse espaço e ao mesmo tempo a segregação por meio da renda da população, né? Quanto mais claro o amarelo, significa que a renda é mais baixa. Onde é que se concentra esse amarelo com renda mais baixa, né? Que a população tem a renda mais baixa. Você vê aí na zona sul, certo? Na zona norte e na zona sudeste. Já a renda onde se concentra a população com renda, né, poder aquisitivo maior, de alta, a média e também a classe A, que é a classe mais alta da sociedade, ela se concentra onde? Na zona leste aqui de Marrom, ok? É onde se concentra. Não é toda a zona leste, veja, tem uma parte da zona leste que há uma população mais carente, mas é justamente a que fica mais distante, né? Fica na margens do município. Bom, como as transformações do espaço urbano ocorrem? As transformações do espaço urbano, elas irão ocorrer com base em dois processos. Um deles é o processo de urbanização, certo? E o que é a urbanização? Urbanização é o processo caracterizado, entre outros fatores, pela redução da população rural e pelo crescimento da população urbana, ou seja, diminui a população rural, aumenta a população urbana. Está ocorrendo o quê naquele espaço? Um processo de urbanização. Além do processo de urbanização, a gente não pode deixar de falar que foi um processo muito importante para a transformação do espaço geográfico no mundo, que foi a Revolução Industrial no século XVIII, que ocorreu inicialmente na Inglaterra. Então, a Revolução Industrial, que foi também um processo em que houve instalações de indústrias, e aí essas indústrias passaram a chamar a mão de obra, né? E essa mão de obra passou a instalar-se em locais mais próximos dessas indústrias, e aí surgiram as cidades, e aí das cidades surgiram as outras infraestruturas que seriam necessárias para aquele ambiente, como ter uma escola, como ter um hospital. Então, a industrialização ela foi uma grande potencializadora da urbanização, do processo de urbanização e ao mesmo tempo do processo de transformação do espaço urbano. Resumindo, o espaço urbano ele é transformado tanto pela técnica como pelo trabalho do homem, ok? No geral, pelas atividades humanas. Bom, aqui eu trouxe para vocês do lado um gráfico, né, que mostra a população rural, população urbana e também a população total. A gente não vai falar sobre a população total mundial, mas o que interessa é a população urbana e rural. Vejam só, no mundo, né, de 1980 e aí uma expectativa, uma projeção até 2050. Veja que até 2010, pouco tempo atrás, né, 11 anos atrás, até 2010, a população rural era maior que a de vermelho, olha só. A população rural está de vermelho. Era maior que a população urbana no mundo, né? A partir de 2010, isso muda. A população urbana ela vai crescendo
progressivamente, né, que vocês estão vendo aí, e ela ultrapassa a população rural. E hoje é onde se concentra a maior parte da população do mundo, se concentra em áreas urbanas, e em 2050 a projeção é que 69% da população mundial será urbana. Então um dia o mundo todo foi rural, né? Um dia o mundo foi todo um meio natural, e com a introdução do homem na natureza, com a revolução das técnicas, revolução industrial, urbanização, esse processo se mudou. Será que um dia, eu deixo uma pergunta para vocês, é uma pergunta retórica, não precisa de resposta. Será que um dia tudo vai virar urbano? Será que a gente vai passar por esse processo? E se tudo virar urbano? O que será que vai acontecer? Vocês já pararam para pensar? Não pode, né? Até porque nós precisamos de arborização, nós precisamos da natureza, nós somos seres naturais, embora hoje, atualmente, nós somos classificados apenas como seres sociais. Nós somos mais sociais que seres naturais, na verdade, né? No início, na era primitiva, nós éramos seres naturais, nós estávamos na natureza. Com o passar do tempo, hoje nós somos seres altamente sociais, ok? Aqui a evolução, aliás, da população urbana do Brasil, da década de 1940 a 2000. Veja que até 1960, a população urbana era menor do que a população rural, ok? Na década de 70, com a modernização da agricultura, que trouxe a mecanização para o campo, houve houve um deslocamento muito significativo de pessoas do espaço rural para o espaço urbano. Não tinha mais trabalho, não tinha mais emprego, porque foram tomados por máquinas, certo? O trabalho deles, e eles foram em busca das cidades, procurar emprego, oportunidade de vida, certo? Uma melhor qualidade de vida. Isso foi chamado de êxodo rural, é o nome que se dá, deslocamento da saída das pessoas do campo para a cidade. E foi justamente na década de 70, com a Revolução Verde, que trouxe essas técnicas agrícolas, em que a população urbana ultrapassa a população rural. Né? Hoje o Brasil, segundo o IBGE, 84% da população brasileira ela é urbana, certo? E apenas 16% é rural. Eu trouxe uma atividade aí no meio da nossa aula para a gente dar uma esquentada, certo? Uma questão aí. Quais os principais processos, olha só, acabei de falar, quais os principais processos ocorridos desde o século XVIII que contribuíram para a transformação dos espaços rurais em espaço urbano? Quais foram esses processos que transformou a paisagem de rural para paisagem urbana? Industrialização e êxodo rural. Lembrando que êxodo rural não é um processo, êxodo rural é um deslocamento populacional, é uma consequência de um processo, certo? Letra B, urbanização e verticalização. Verticalização é um outro conceito urbano que nós vamos ver mais adiante, certo? Êxodo rural e urbanização, como eu falei para vocês, êxodo rural não é um processo, é um deslocamento. Mecanização do campo e êxodo rural. Bom, como eu disse, a mecanização do campo contribuiu para o êxodo rural, mas não foi um processo que acelerou ou transformou a paisagem de modo significativo. Letra E, industrialização e urbanização. Com certeza, a resposta correta é a letra E, esses dois processos. Os dois processos contribuíram para a transformação do espaço rural em espaço urbano, urbanização e industrialização. Não esqueçam disso, ok? Continuando. As cidades, né, o espaço urbano, ele tem uma diversidade de paisagem.
E essa diversidade de paisagem, de uma cidade para outra, faz com que algumas cidades adotem funções. Por exemplo, nós temos cidades com funções turísticas, como é o caso de Porto Seguro, na Bahia. Olha só, a paisagem, né, atrai muitos turistas para essa região, por isso que se torna uma cidade turística. Nós temos cidades industriais, que atrai também trabalhadores para essa região. Aqui nós estamos vendo uma imagem da cidade de São Bernardo do Campo, né? Faz parte do ABC Paulista. ABC Paulista, para quem não sabe, são 3 cidades principais que tem uma grande concentração de indústrias lá em São Paulo, que é a cidade de São Caetano, né? A cidade de São Bernardo do Campo e a cidade de São Caetano e Santo André, cidade de Santo André. Por isso que é ABC, né? André, Bernardo e Caetano. São as cidades industriais lá de São Paulo. Aqui em São Bernardo do Campo há uma grande concentração de indústria automobilística, ok? É uma cidade industrial. Nós também temos cidade política administrativa, no caso da nossa capital brasileira, né? Que é Brasília, como vocês estão vendo aqui, onde se concentram os 3 poderes máximos, né? O poder executivo, legislativo e também o poder judiciário. Teresina, professora, Teresina, que teria que função? Bem, a função da cidade de Teresina, ela é mais voltada para polo empresarial, certo? Mas também, às vezes, é considerada como um polo educacional, mas não é tão significativo assim. Mas também é considerado um polo regional, ok? Um polo de saúde, porque vem muitas pessoas do Maranhão, do Pará, da região Tocantins, para Teresina para fazer tratamentos médicos. Mas, para afirmar mesmo, segundo alguns estudiosos, neste caso, Teresina é uma cidade de polo empresarial, de eventos empresariais. Bom, vamos para transformações da paisagem de Teresina. Como eu falei para você, ao longo do tempo, desde a era primitiva, o homem vem transformando a paisagem com base em suas técnicas, com base nas atividades, principalmente atividades econômicas. Aqui nós estamos vendo um esboço, né, sobreposto, uma sobreposição do traçado original de Teresina. Teresina, ela foi uma cidade planejada? Não, Teresina não foi planejada, né? Muitos dizem que Teresina foi planejada. Isso é um erro. Teresina, na verdade, foi projetada. Se Teresina fosse planejada, a gente teria os problemas que teríamos hoje? Não. Ok? Quando uma cidade é planejada, não existem tantos problemas assim, como é o caso de cidades na Europa que são planejadas ao longo do tempo, né? Então, Teresina, ela foi apenas projetada. Por quem? Por Antônio Conselheiro Saraiva, o imperador. Ele projetou Teresina em forma de xadrez, né? Tabuleiro de xadrez, como vocês estão vendo aqui. Aqui, nesse pontinho vermelho, seria o ponto inicial da cidade, né? O marco zero, que é onde fica a Igreja Nossa Senhora do Amparo, lá na Praça da Bandeira. Né? Aqui você está vendo a Praça da Bandeira, onde seria construída a igreja, lá no início, certo? Então, foi fundada em 1852, recebeu o nome, vocês sabem, por conta da imperatriz Maria Teresa Cristina. E aí, com o tempo, ela foi evoluindo e se expandindo, a expansão urbana de Teresina. No início, queria-se que Teresina se expandisse do centro-norte para a zona leste, né? Porém, e na década de 1950 a 70, houve um crescimento horizontal que acelera o processo de urbanização em Teresina. Houve instalações de algumas indústrias e também o aumento do comércio. Uma indústria fragilizada, mas um comércio bem representativo. E aí, muitas pessoas saíram do interior nessa época, viu? Década de 70, olha só, o Brasil deixou de ser urbano
aliás, o Brasil deixou de ser rural para ser urbano, saíram do interior em busca de novas oportunidades, vieram para Teresina, muitos por conta de estudo, queriam estudar, né? Principalmente na década de 70, houve a criação da Universidade Federal, então muitos vieram do interior para estudar, outros para trabalhar no comércio, porque é uma cidade comercial. E aí houve o oposto, né? Teresina cresceu, na verdade, do centro-norte para a zona sul de Teresina, ok? Bom, são nas décadas de 1950 e 1980 que se constroem os grandes conjuntos habitacionais, ok? Na década de 50 e de 80, com incentivo do governo militar, certo? Há uma construção de conjuntos habitacionais, como tivemos o conjunto habitacional do Saci, depois o conjunto habitacional do Parque Piauí. Olha só, aqui está mostrando a imagem, né, da construção do conjunto habitacional do Parque Piauí. Veja que ainda nem existia o Promorá, né? Nem a Vila São Francisco. Depois ali tinha o bairro Esplanada. Para esse lado nós tínhamos o Bela Vista, né, que nós temos hoje. Então, os conjuntos habitacionais se deram nessa época. E esses conjuntos habitacionais vieram para solucionar um problema de falta de habitação para a população que vivia de maneira desordenada, vivia sem esgotamento, vivia sem energia, sem água. Então, para solucionar esse problema, houve esse investimento não só em Teresina, mas no Brasil todo. Hoje, olha só, a Zona Sul. A Zona Sul, atualmente, é a zona que mais cresce em Teresina. Não se esqueçam disso. Elas são consideradas, por alguns geógrafos, como bairros dormitórios, né? Porque muitos moram na Zona Sul e se deslocam para o centro ou para a Zona Leste, que é um outro centro, que está se tornando agora na nossa capital, para trabalhar. Aqui você vê a imagem do centro de Teresina, né? Onde se concentra o comércio. Teresina é uma cidade altamente comercial. E aqui a Zona Leste, que se tornou um outro centro de Teresina, um segundo centro também, hoje em dia. Bem desenvolvido, bem estruturado, claro, com seus problemas, como toda cidade que não é planejada tem. Vamos para a nossa atividade, a gente vai responder essa questão aí rapidamente. Constitui-se da apropriação do solo urbano. Aqui está dando uma definição. Constitui-se da apropriação do solo urbano, o qual representa mudanças sociais e econômicas, principalmente, principalmente pelo déficit de moradia, pouca moradia, fazendo-se necessárias as construções de edifícios, símbolo característico da paisagem urbana moderna. Veja só, urbanização não é, conurbação não é. Conurbação é uma mancha urbana, né, entre duas cidades. Horizontalização é o crescimento da cidade de forma horizontal, como ocorre em Teresina ainda. E verticalização é a construção de edifício. A cidade cresce para cima, não tem espaço, vai crescer para onde? Para cima. Então, o gabarito aí da questão é letra D. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Estudem e até a próxima.